Então, muito bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula da Bhagavad Gita. Então, na aula passada, a gente parou exatamente no momento em que é descrito a crise, né, na qual o Arjuna entra a partir do momento em que ele é levado até o meio entre os dois exércitos e cai a ficha, né, do que realmente vai acontecer ali. Então, essa crise é chamada de Vishada. A Vishada é uma palavra em sânscrito que significa assim algo como tristeza, lamentação. Por isso que eu disse para vocês que esse capítulo ele é chamado de Arjuna Vishada Yoga, né? Que é o capítulo que fala sobre a crise ou o sofrimento do Arjuna no início da batalha. Aqui, né, a gente pode ter várias reflexões importantes, né? Porque o que que o texto nos mostra, né? Ele nos mostra que de uma forma ou de outra, a nossa vida, ela é marcada por conflitos. Então, por mais que a gente tenha uma aspiração a uma vida tranquila, né, isso é muito natural, né, esse desejo de ter uma vida tranquila, de viver em paz, né. No fundo, a gente vai vendo que a vida ela não é tranquila, né? A vida nos traz vários tipos de dilemas, desafios existenciais e conflitos. E o que essa obra ela destaca aqui nesse momento é que nós devemos enxergar a vida sob essa perspectiva, né? É muito cedo para nós a gente querer ir direto assim para um estado de tranquilidade e se acomodar nessa condição de tranquilidade. Ah, devemos olhar para a vida como sendo realmente, né, um lugar ali onde a gente vai lidar com esses desafios, a gente vai lidar com os dilemas. E faz parte do exercício da vida, né? A gente aprender a lidar com essas coisas. E o que acontece, né? A gente vai ver a partir de agora no texto que, diante dessa situação calamitosa, né? Essa situação tenebrosa que eles acabaram chegando, né? Porque veja, já fazia muito tempo que o Arjuna, né, e os seus irmãos, os Pandavas, eles eram perseguidos, né, pelos seus primos Kurus. Eles passaram por muitas situações de injustiça. E até então, ele não nutria nenhum tipo de raiva ou ressentimento em relação aos seus primos, né? Eles não desejavam essa guerra. Eles, ainda diante de todas as injustiças, diante de toda a perseguição, eles queriam fazer algum tipo de acordo de paz. Esse acordo ele foi impossível, né? Ele foi inviável devido à posição inegociável, né, do Duryodhana, dos Kurus, né? Eles não queriam assim nenhuma possibilidade de negociação. Eles queriam realmente ficar com tudo, se apropriando indevidamente, injustamente, né, de todo o poder ali. Então essa guerra foi necessária e obviamente que Arjuna lamenta isso, né? Isso vai ficar muito evidente a partir de agora, né? Ele chega ali diante da batalha, olha para os dois exércitos. A gente, né, provavelmente todos nós conseguimos entender, né, o sentimento de Arjuna, porque consideramos provavelmente que a guerra é uma das situações mais terríveis que pode existir nesse mundo, né? Então eles já estavam diante dessa situação terrível que é uma guerra.
Agora, essa guerra era mais terrível ainda porque ela envolvia o conflito entre parentes, amigos, né? Então, existiam pessoas amadas, queridas, que estavam assim misturadas entre os dois lados. Então, vocês imaginam como é realmente trágica essa condição em que ele se encontra, né? Por isso, ele entra numa crise, num conflito, né? Quando ele vê que aquilo vai acontecer, ele tem todos aqueles sintomas, né, que eu descrevi ali para vocês, né? O texto descreve, né? Ele começa a tremer, ele perde a sua força muscular, ele sente a pele ardendo, ele sente os pelos, né, do corpo se arrepiando. E ele vai sendo tomado assim de uma tristeza, de um pesar, e ele pensa assim, não tem nada, nada de bom que pode acontecer a partir daqui, né? Então essa é a crise do Arjuna. E o que acontece, né? É bem importante que o texto nos mostra. Arjuna é um exemplo de como deveria ser uma pessoa que leva a sério a vida. Porque o que acontece? Um, ele poderia estar assim muito confiante, tranquilo do que ele ia fazer, né, sem questionar nada. No entanto, uma pessoa sábia, ela em geral não tem esse nível de confiança, esse nível de essa clareza pronta a respeito das coisas. Uma pessoa sábia é uma pessoa que o tempo todo se pergunta, se questiona: será que eu estou mesmo fazendo a coisa certa? Será que isso é o mais adequado? Uhum. Como o próprio Sócrates, né, na história aí da filosofia, da nossa filosofia ocidental. Sócrates dizia, né, ele tem essa grande frase que ele diz assim, que sábio é aquele que sabe que nada sabe, né? Então, o sábio é uma pessoa que se coloca numa posição de humildade, reconhecendo a sua ignorância, né, reconhecendo muitas vezes a sua dúvida, o seu conflito. E, portanto, o sábio ele jamais se cansa de continuar procurando, indagando, questionando a respeito daquilo que seria o melhor, o mais adequado, né? O mais justo. E esse é o exemplo que o Arjuna está nos dando. Tá? Ele não vai confiante pensando, eu estou com a razão, eu estou certo, eu sou justo e vou fazer o que eu tenho que fazer, pronto, sem questionar nada, né? Não. Ele se abate com aquilo, né? Primeiro ele é tomado de kripa, de compaixão, porque embora ele tenha que aplicar ali um ato, né, corretivo, vamos dizer assim, né? Ele vai ter que combater, guerrear ali com seus parentes. Ele não está fazendo isso tomado por ira, por raiva, ou mesmo assim por uma visão superficial de justiça, né? Ele está ali sendo tomado por uma profunda compaixão, e essa profunda compaixão faz ele questionar: será que é certo mesmo eu combater, eu guerrear contra essas pessoas? Né? Será que está certo eu provocar essa dor? Né? Então ele se questiona. E é isso então, né? O que o texto está aqui nos trazendo como uma grande mensagem nesse primeiro capítulo, né? Nós não devemos ir com fórmulas prontas para a vida. Nós devemos indagar, nos questionar, né? Será que as nossas ações são as melhores ações? Será que nós estamos conseguindo, né, discernir sobre aquilo que é o mais adequado? Então, com isso, vamos dar sequência aqui ao texto. Deixa eu compartilhar. Nós havíamos parado no verso número 31, né?
Então, lembrem que o Arjuna está descrevendo todo aquele desconforto, aquele sofrimento que ele está sentindo ali, né? E depois de descrever os sintomas do corpo, ele começa então a descrever os pensamentos e as dúvidas que surgem na cabeça dele. Então, verso 31, ele diz assim: Eu presinto, ó Krishna, presságios inauspiciosos. Lembram dessa palavra auspicioso? É uma palavra pouco usada, né, no nosso vocabulário. Mas auspicioso quer dizer algo bom, algo benéfico, né? Inauspicioso, alguma coisa ruim, né? Então ele está tomado dessa angústia e sentindo assim que o futuro que os aguarda é um futuro terrível, né? Isso é bem típico de quem está ali numa condição depressiva, pessimista, né? A pessoa fica com aquela sensação de algo muito ruim vai acontecer. E aí ele questiona, né? Não consigo prever nada de bom em matar meu próprio povo nesta batalha. Óbvio, né? Que coisa boa pode vir de matar pessoas, né? E principalmente pessoas queridas, pessoas que são amigos e familiares. E aí então Arjuna diz: Não desejo vitória, ó Krishna, nem império e nem prazeres. Ah, essas são as três coisas, né? Eu não quero Vijaya, né? A vitória, né? Arjuna está se colocando aqui nesse lugar humilde, né? Eu não sou uma pessoa gananciosa, eu não estou preocupado em ter essa honraria, né? De sair vencedor numa guerra, né? Eu não estou preocupado em ser um herói. Ao mesmo tempo, ele diz Nacha Rajam. Raja quer dizer reino, né? Então também não estou preocupado em obter o reino. E na Sukhani. Sukha significa prazer, né? Então também não estou preocupado em ter uma vida prazerosa e confortável para mim. Isso é típico de uma atitude de uma pessoa, né, que reconhece o valor do Dharma. Muitas vezes, para cumprir o Dharma, para fazer aquilo que é justo, a gente tem que se colocar acima da nossa expectativa egóica de honra ou poder e acima da nossa expectativa de ter prazer ou conforto, né? Inclusive, prazer, conforto, honra e poder são tentações que muitas vezes nos desviam da ação justa, né? Faz com que a gente caia em propensões, né, de cometermos injustiças. Então, ele diz que ele não quer nada disso, né? E ele pergunta: Ó Govinda, para que nos servirá o império, prazeres? Ou mesmo a vida, né? Ele está questionando para que que eu vou querer viver dessa maneira, né? Sabendo que tudo que eu vou obter a partir daqui vem da morte, de eu estar matando outras pessoas. Então ele segue dando esse argumento, né? Por que desejar essas coisas, né? Esses por cuja causa nós desejamos o império, o desfrute, os prazeres, estão aqui na guerra, renunciando à vida e à riqueza. São eles os nossos mestres, pais, filhos, bem como avós, tios, sogros, netos, cunhados e outros parentes, né? Então aqui ele destaca todas as formas de relações parentais que haviam entre as pessoas ali. Ó Madhusudana, outro nome de Krishna. Ainda que eles queiram me matar, eu não os mataria, nem mesmo pela soberania dos três mundos. Ah, depois vocês podem olhar ali os três mundos. Esses três mundos são muitas vezes evocados aí na visão védica. Ele aparece, por exemplo, no mantra Gayatri, né? Quando a gente começa ali o mantra com Om,
Bhur-bhuva swaha. Esses são os três mundos. Bhur-bhuva swaha. Bhur se refere a esse plano em que nós nos encontramos, tá? Hoje a gente tem aqui o nosso planeta Terra. E aí existem acima desse plano esses outros dois. Esses mundos são os mundos pelos quais, né? Dentro da visão védica, as pessoas justas, as pessoas nobres que adquirem punhas, bons karmas ou méritos, né? Essas pessoas circulam entre esses três mundos. Então ele vai dizer isso, né? Eu não os mataria nem mesmo pela soberania dos três mundos. O que dizer então por este reino terrestre? Se nós matarmos os filhos de Dhritarashtra, o que ganharemos com isso, ó Janardana, Krishna? Apenas o pecado resultará para nós se matarmos esses malfeitores homicidas. Ele realmente reconhece o quanto os seus primos estavam agindo como malfeitores homicidas, né? Porque os primos já haviam tentado matar os Pandavas. Portanto, não é apropriado que matemos nossos parentes, os filhos de Dhritarashtra, pois, se o matarmos, ó Madhava, como poderemos viver felizes? Então, isso é uma outra atitude digna de uma pessoa que busca o Dharma, né? Como é que ela vai poder ser feliz sabendo que para obter poder, honraria, riqueza, prazer, conforto, ela infringiu dor, sofrimento aos outros seres, né? Como é que ela vai poder desfrutar desse tipo de felicidade sabendo que isso tudo vai pesar na sua consciência? Ainda que essas pessoas cujas mentes estão dominadas pela cobiça não veem o mal na destruição de uma dinastia e nem o pecado na traição aos amigos, porque nós, que enxergamos o mal em arruinar uma dinastia, ó Krishna, não deveríamos evitar este crime? Veja como ele vai argumentando aqui, né? Em seguida ele diz: com a destruição de uma dinastia, perecem suas antigas tradições. E quando as tradições perecem, a ilegalidade domina a dinastia inteira. Tá, essa palavra aqui, ilegalidade, foi uma palavra usada aqui pelo tradutor. Ele está falando sobre a palavra dharma mesmo. Tá? Vejam ali no sânscrito. Kula dharma são as tradições familiares. Ela está colocada aqui como Kula Dharma Sanatana, né? Então existia naquela época essa ideia, né, de que as tradições familiares elas deveriam ser protegidas, mantidas, Sanatana, né, tendo essa ideia de uma continuidade, né, aquilo deveria continuar passando de geração em geração. Porém, com a morte das pessoas, né, essa estrutura familiar toda seria comprometida, destruída, e com isso as tradições das famílias se perderiam, né? Então, isso é o que ele está questionando aqui. E aí, então, ele tem aqui também uma formulação aqui, tá? Eu já aqui antecipo, né? Talvez para a gente isso possa soar um pouquinho machista, esse comentário que ele faz aqui nesse verso, tá? Vocês vão ver, não, de novo essa história da maçã, né? A maçã do Adão e Eva, né? Que pode parecer que ele está dizendo que a partir dessa destruição aqui da estrutura da família, existe uma corrupção, né? Aqui dentro da classe das mulheres. Então, vamos olhar o que que ele quer dizer aqui, né? Então, ele diz assim: quando essa ilegalidade, esse adharma,
domina a família, as mulheres da dinastia tornam-se corrompidas. E quando as mulheres são corrompidas, ó Varshneya, surge a mistura das classes sociais. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Então, pensem o seguinte, né? A guerra, ela está acontecendo ali dentro de uma estrutura, de uma sociedade patriarcal. Vão para a guerra os homens, né? Ainda não é o Platão, né? O Platão foi um filósofo grego bastante inovador para sua época, porque ele propunha que tanto homens quanto mulheres poderiam ocupar qualquer tipo de cargo na sociedade, né? Ele dizia que, inclusive, as mulheres poderiam ser guerreiras, militares, se elas quisessem, né? No entanto, aqui, dentro dessa estrutura, dessa sociedade da época, iam para a guerra apenas os homens. Como até hoje isso ainda predomina, né? Embora existam mulheres que talvez vão para as guerras, né? Predominantemente é mais guerra é um assunto um pouco mais assim da ossada, né? Dos homens, até mesmo porque em geral eles provocam mais essas situações, né? Eles que se virem com isso. E, obviamente, as mulheres, né? Pensem assim, numa guerra como essa, onde muitos e muitos homens morreriam, essas mulheres ficariam destituídas ali, né, daquela proteção masculina das suas famílias, dos seus clãs. E era muito comum, a gente ouve muitas narrativas, né, de que os homens, eles eram abusivos com essas mulheres, né? Naquela época, inclusive, às vezes, assim, era comum numa guerra, quando os seus maridos não podiam mais proteger suas esposas, essas esposas sofriam abusos por parte desses guerreiros inimigos, né, invasores. Era muito comum, né, eles cometerem, inclusive, estupros, né? Dentro desse cenário de guerra, né? Dentro dessa maneira, assim, agressiva de poder, assim, invadir e dominar um povo. Então, ele tá se referindo a isso, né? Que essas mulheres ficariam desprotegidas e que poderia acontecer, então, que elas fossem tomadas, né, dentro de atos sexuais ilícitos, onde elas dariam nascimento a progenie, né, vamos usar aqui um termo, que seria um fruto dessa desestruturação toda que estava acontecendo ali. Uhum. Então, ele traz esse questionamento. Em seguida, ele diz assim: essa mistura de classes conduz ao inferno a dinastia e seus destruidores, pois os espíritos dos seus ancestrais degradam-se, desprovidos do ritual das oferendas de alimento e água. Esse é um outro argumento que o Arjuna coloca, que ele está levantando coisas que eram bem típicas das tradições morais e familiares daquela época, né? Então era comum também que as famílias elas deviam executar práticas, ritos regulares de oferendas aos ancestrais. Isso fazia parte de uma harmonia, vamos dizer assim, né, daquela estrutura e das tradições familiares. Isso é muito comum até hoje numa uma grande parte das religiões, especialmente as religiões asiáticas, tá? É comum que as famílias elas cumprem ritos de homenagem aos seus ancestrais. E o Arjuna também está questionando isso aqui. Ele vai dizer assim: se todo mundo morrer, os ritos, né, de homenagem aos ancestrais dessas famílias, desses clãs, eles também serão interrompidos. E com isso, a harmonia dessas tradições familiares também vai se quebrar. Uhum. E aí ele segue, então, argumentando dessa maneira.
Eu já antecipo vocês, tá? Que Krishna depois ele vai dar uma refutada. Ele vai dizer assim: tudo bem, Arjuna, você está falando de coisas aqui que fazem parte das tradições e tudo mais, mas isso não é argumento suficiente para você sair dessa guerra. Você está achando que você vai, arredar o pé daqui, né? Krishna diz: não vai, não. Tem coisas mais importantes aqui em questão e você vai ter que manter aqui a sua posição. Uhum. Mas o Arjuna continua aqui seus questionamentos. Ele diz: pelos pecados dos destruidores da dinastia, que ocasionam a mistura das classes, as tradições antigas da dinastia e das classes são destruídas. Ó Janardana, nós escutamos que aqueles que destroem os princípios da dinastia estão destinados a morar no inferno. Inferno, de novo, aqui é uma tradução, né? O termo em sânscrito é Naraka. Então, assim como existem esses reinos que foram descritos, os três reinos, que são reinos acima do nosso reino terrestre, no sentido de que são reinos de seres, né, virtuosos, onde o bem prevalece, vamos dizer assim. Dentro da visão védica, existem os reinos abaixo, né? Esses reinos abaixo são chamados de Narakas, que são reinos infernais, né? Geralmente, esses reinos são os lugares para onde vão as almas, os seres que cometem grandes crimes nessa vida e precisam, portanto, expiar, né? Ter um ato de expiação desses crimes. E aqui, então, o Arjuna está argumentando isso, né? Ele está dizendo: ó, se a gente fizer isso aqui que a gente vai fazer, né, guerrear dessa maneira e destruir toda a harmonia da família e dos clãs e tudo mais, aí a gente vai todo mundo para esse inferno aí, não é? Ai de nós! Estamos decididos a cometer um grande pecado por estarmos prontos para matar nosso próprio povo, devido ao desejo por soberania e prazeres. Aqui vejam a confusão do Arjuna. Desejo por soberania e prazer é o que realmente dominava os Kurus. Eles é que tinham essa intenção. Por isso eles estavam cometendo toda a injustiça, né? Em nome da soberania e do prazer. No entanto, o Arjuna ele fica confuso, né? E aqui ele se coloca nesse mesmo lugar, como se ele também estivesse combatendo meramente por uma questão de obter soberania e prazer, quando na verdade não se tratava disso. Ele teria que combater não pelos frutos que viriam para si, porém pelo mero cumprimento da justiça. Ele, como kshatriya, ele tinha o dever de proteger o povo de um governo tirânico e injusto. E aí segue: se os bem armados filhos de Dhritarashtra me matassem na batalha, sem opor resistência e desarmado, isto seria melhor para mim. Veja só, né? Até a fala nobre que ele coloca aqui, ele diz assim: prefiro eu mesmo morrer. Eu não vou ficar matando ninguém, eu vou me entregar, eles que me matem, pronto e acabou, né? Até isso. E conclui então o capítulo. Sanjaya disse: tendo assim falado no campo de batalha, Arjuna pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se no veículo de combate com sua mente dominada pelo pesar. Então ele faz isso, né? Ele larga tudo, senta e diz: para mim deu, né? Tô perdido, não sei mais o que eu vou fazer com isso. E então, seguimos. Capítulo 2. Vamos continuar aqui a historinha no começo do capítulo, tá? Aí, a partir do verso 10, 11, vai começar efetivamente o diálogo entre Krishna e Arjuna com os ensinamentos todos.
Então, Sanjaya diz: para ele, o Arjuna, que estava assim dominado pela compaixão, cujos olhos estavam umedecidos com lágrimas. Vejam que bonito, né? Ele, um guerreiro, né? Um bravo guerreiro, estava chorando realmente, né? Ele aqui chorava, contrariando, né? Um desses grandes chavões aí da vida masculina, né? Principalmente dos homens que querem se mostrar assim muito fortes, né? Esse lema assim do homens não choram, né? Então Arjuna, que embora fosse um grande guerreiro, ele ao mesmo tempo era uma pessoa muito sensível, né? Muito conectada com o coração. E ele, pensem, né? No meio ali da guerra que estava para começar, ele senta e começa a chorar. Então, cujos olhos estavam umedecidos com lágrimas, que estava abatido e desnorteado. Krishna então fala as seguintes palavras. Então, essa é a primeira fala de Krishna. Vejam bem como é que Krishna começa. Ele dá uma chamada assim, no Arjuna. Então, Shri Bhagavan. Lembra a palavrinha Bhagavan? Eu expliquei para vocês lá na primeira aula. Bhagavan é a forma aqui como Krishna é o título honorífico para Krishna, né? Bhagavan quer dizer o grande senhor, o grande mestre. Então, Krishna diz: Ó Arjuna, de onde vem essa crise de desalento em você? Isto não é adequado para uma pessoa nobre. Isto é desonroso e não conduz ao paraíso celestial. Ele começa falando dessa forma assim, bem solene, né? Está dizendo que essa maneira como o Arjuna está interpretando a situação não é a forma adequada dele interpretar isso. Ó Partha, não ceda a essa impotência. Isso não condiz com você. Ó Parantapa, livre-se dessa fraqueza de coração e levante-se. Então, ele está tentando encorajar o Arjuna ali a retomar, né, a sua força, a sua motivação para enfrentar esse conflito, né? E aí, o Arjuna ele continua argumentando. Ele diz: Ó Krishna, ó Arisudana, ó matador dos inimigos, como poderei arremessar flechas na batalha contra Bhishma e Drona, que são dignos de reverência? Lembra que Bhishma é o tio-avô deles, né? Arjuna tinha realmente muito afeto, muita estima por Bhishma. E Drona foi o seu grande mestre durante toda a sua vida. Drona era o mestre de artes marciais do Arjuna, né? Imagina o Karate Kid tendo que lutar contra o seu Miyagi, né? Então ele tá lá, né? O seu Miyagi é o seu grande mestre, né? Por toda a vida. Aí imagina ele ter que lutar com o seu Miyagi no exército oposto, né? Então, como eu posso arremessar flechas contra essas pessoas que são tão importantes para mim? Elas são dignas da minha reverência. Hum? A reverência aqui é a palavrinha puja, tá? Uma palavra bem tradicional da cultura da Índia, né? Puja é o ato de oferecer algo, né? Reverenciar algo. Aí olha só, né? O Arjuna continua argumentando. É melhor viver de esmolas neste mundo do que matar estes veneráveis mestres. Porque realmente era isso que sobraria para ele. Se ele não combater, ele vai ser destituído de qualquer direito como kshatriya, né? Porque os seus primos vão ficar com todo o reino. E ele vai ter que se tornar um mendicante. E ele diz assim: para mim é melhor realmente eu ser um mendigo do que ter que matar os meus mestres.
Se eu os matasse, ainda que eles estejam degradados pelo desejo por riqueza, eu apenas desfrutaria aqui de prazeres manchados de sangue. É bonita essa forma como ele coloca, né? Prazeres manchados de sangue. E aí ele segue. Nem sabemos qual dos dois é melhor para nós, conquistá-los ou sermos conquistados por eles. Nós não desejaríamos viver se matássemos os filhos de Dhritarashtra, ainda que eles estejam em posição de combate, em oposição a nós. Esse argumento do Arjuna, né, sobre o que a gente nem tem como afirmar se é melhor ganhar ou perder, se é melhor seguir vivo depois disso ou morrer aqui mesmo. Isso lembra um pouquinho a apologia do Sócrates, né, naquele momento em que Sócrates ele vai ser condenado à morte. Para quem conhece um pouquinho ali da história, né, da filosofia grega, Sócrates é condenado à morte de uma maneira injusta. No entanto, ele acata, né, essa sentença. Ele se opõe veementemente à possibilidade de fugir dali. Ele diz: Eu não vou fugir, né? Se essa foi a sentença para mim, eu aceito. E aí ele coloca esse argumento ali, né, diante do, do júri, né? Ele diz assim: Então seguimos, vocês para a vida e eu para a morte. Qual das duas é melhor? Não sabemos. Então Sócrates diz isso, né? Nem sequer a gente pode afirmar o que que é melhor, se é seguir vivendo ou morrer, né? E o Arjuna evoca isso aqui, né? A gente também não pode afirmar o que que realmente é melhor, ganhar ou perder, seguir vivendo ou morrer. E aí ele diz: Nós não desejaríamos viver se matássemos os filhos de Dhritarashtra, ainda que eles estejam em posição de combate em oposição a nós. E aqui então, verso número 7 é um verso muito importante da Bhagavad Gita, que é o verso com o qual a gente vai terminar aqui a aula de hoje. Esse verso ele diz assim: Por que que esse verso é muito importante? Porque esse é o momento em que efetivamente o Arjuna se rende à instrução espiritual de Krishna. Esse é o momento em que ele vai dizer assim: Olha, pô, tô argumentando aqui um monte de coisa, mas no fundo eu tô perdido. Pô, não sei de nada. Me ajuda aí, né? Me guia porque eu não sei mais o que fazer, né? E esse verso ele é importante porque é dito que essa é a atitude, né, honesta de um buscador da verdade, né? O buscador da verdade ele tem que chegar nesse reconhecimento de que ele não sabe nada. Ele tem que ter essa humildade de reconhecer que ele não sabe nada, para que efetivamente ele possa buscar a instrução espiritual. Então, Arjuna diz: Com o meu coração abatido pela falta da débil compaixão, com minha mente confusa quanto ao meu dharma, né? Aqui no caso, dharma, quanto ao meu dever, né? O que que é adequado que eu faça aqui? Peço a você para dizer-me com clareza o que é benéfico para mim. Eu sou o seu discípulo, né? A palavra aqui é shishya. Essa palavrinha em sânscrito significa discípulo. Então ele reconhece aqui agora, né? Eu sou o seu discípulo. Aí ele diz: refugio-me em você, né? Então essa palavra refúgio é prapanam, prapanam. Eu me refugio em você. Tvam prapanam. Refugio-me em ti. Por favor, instrua-me. Então a palavra shadhi mam, instrua-me. Shadhi quer dizer instrução, tá? Daqui vem a palavra que alguns de vocês conhecem, Shastra, que são as escrituras, os ensinamentos. Então,
finalmente, né, o Arjuna reconhece a sua impotência absoluta diante daquela situação e começa a pedir para que Krishna o instrua. Esse é o propósito para o qual Krishna já estava ali, né? Lembra que Krishna disse: Eu não vou guerrear, eu não vou colocar minha mão em armas, eu simplesmente vou estar presente, né? E ele deu essa escolha, né, para o Arjuna e para o Duryodhana. Quem de vocês quer meu exército? Quem de vocês quer minha presença? Arjuna pediu a presença de Krishna. Duryodhana pediu o exército, né? Então aqui vai começar a fazer toda a diferença, né? Até então eles estavam medindo ali os exércitos, né? Avaliando os exércitos. Agora, diante desse contexto, Krishna começa a exercer o seu papel de dar instruções espirituais. Ok? Então, vamos começar a estudar as instruções espirituais de Krishna a partir da próxima aula. Alguma questão? Ô Marcos, eu Diga. tenho uma curiosidade. Por que que eles usam tanto, toda hora eles mudam o nome, né, para um falar com o outro, assim? Tem uma razão de... É, é importante lembrar que essa obra, né, ela tem assim uma riqueza literária, né, uma riqueza poética. Então, esses dois personagens, o Arjuna e Krishna, vocês vão ver realmente que ao longo do texto eles têm muitos nomes diferentes. E esses nomes aludem às qualidades deles, né? Então, por exemplo, um nome diz o matador do demônio, o outro nome diz assim o conquistador das riquezas, o outro nome diz assim aquele que é doce, né? O outro nome diz o grande sábio, o outro nome diz o forte, o valente. São maneiras assim de deles enaltecerem as qualidades um do outro enquanto eles conversam, né? Como às vezes a gente, por exemplo, numa relação de casal, né? Você às vezes se refere ao seu marido, né? Agora eu vou te ajudar aqui, Marçal. Você diz assim, meu lindo, né? Ao invés de você chamar assim, né? Meu marido, né? Você diz meu lindo. Aí ele responde assim, diga meu anjo, né? Essas coisas acontecem na conversa entre as pessoas, né? A gente vai assim dando apelidos, né, para as pessoas de acordo com a qualidade, com a maneira como a gente enxerga, né, a qualidade daquela pessoa. Aliás, Bhagava é o título, né, Marcos? Bhagava. Bhagava. Bhagavan É, é o título para Krishna. Aí é. realmente é só para ele que vai aparecer esse Não, e é título. o título do texto, né? Bhagavad Gita. Né? Isso, e é o título do Tem- texto, Bhagavad Gita, a canção do Senhor, né, a é, canção do Supremo. é. E, Marcos, é interessante o processo interno que o Arjuna vai passando, né? De o quanto ele vai. Os argumentos começam a ficar. São muito bons, né? Que ele traz, são muito coerentes, mas vai chegando uma hora que ele realmente vai se confundindo, né? Ele já não sabe mais o que que é o Dharma mesmo próprio para ele, né? E quando ele se rende, é que o Krishna vai começar. Então, é muito interessante ver esse processo espiritual interno dele, né? Em um momento que daí é como se ele se cansasse e dissesse, eu não aguento mais, né? Então eu me entrego, agora me instrua você, né? Sim. E depois Krishna ficou esperando silenciosamente, né, até que ele pede realmente essa instrução. Esse também é um papel do mestre, do professor. Ele não vai se intrometendo na vida dos outros. Ele espera, né? Se a pessoa me pedir, né, algum auxílio, alguma orientação, aí eu dou, né? Uhum. Mas eu não vou me atravessando. Então, Krishna também ficou ali pacientemente esperando, né? Se em algum momento o Arjuna ia realmente precisar dele. Uhum.
E quando o Arjuna reconhece que ele precisa dele, pede orientação, aí só a partir daí ele vai começar a dar orientação. Uhum. Muito interessante. Uhum. Marcos, a argumentação dele é boa, né? A Sim, argumentação dele é boa. E acho que a sim, gente também, a gente tem essa coisa de ficar argumentando quando a gente tem alguma ideia, né? sim. É, é. Às vezes até quando a gente já tem assim uma tendência, né, um desejo assim de já ir para uma determinada resposta, a gente fica argumentando naquela direção, né? E o Arjuna fez isso. Ele já não queria que a guerra acontecesse, ele queria sair de fininho, né? Ele falou: "Eu vou ser um mendicante mesmo, um, um pedidor de esmolas", como ele coloca ali, né? E ele aí foi argumentando nessa direção. Né? Mas aí chega uma hora que ele se confunde, ele vê, ixi, isso aqui não tá batendo, né? Não tá caindo, não tá sendo convincente. E aí ele se dá conta realmente de que ele não sabe mesmo o que que é melhor para ele. Marcos, mas você vê que tudo o que ele coloca em termos de argumentos, isso está relacionado a questões religiosas, né? Sim, Muitas vezes dogmas. sim, E isso é muito curioso da gente olhar, porque, claro, a pessoa faz tudo aquilo achando que ela está sendo boa. Eu sempre pensei muito, antes de eu ter lido o Bhagavad Gita pela primeira vez, eu sempre olhei assim, não, não pode matar ninguém, porque não sei o quê, né? Isso aí é coisa que a religião ela vem colocando na cabeça da gente, não que agora eu vou sair matando todo mundo. Mas eu penso que se tiver que matar, de repente, um líder que ele esteja sendo, assim, uma má influência para todos, e se depender daquele cidadão ali, vale a pena, né? Eu penso que a morte dele é uma coisa boa. Eu fiquei com essa. É claro que seria o último, a última instância que você teria, mas às vezes não tem outro jeito, né? Para você proteger o Dharma, você é, vai ter que sacrificar alguém. é. Se Essa- ele se ele está ameaçando o Dharma, assim, em função dele, o Dharma está ficando ameaçado, o é. Dharma é mais importante do que ele. Essa é uma situação bem controversa, realmente, e é muito difícil para um ser humano ter esse discernimento, né, de se julgar no direito de tirar a vida de outro por uma questão de justiça, né? É bem delicado, realmente, esse tema. E a gente tem que ter muito cuidado porque a história ela é repleta, né, de, por exemplo, guerras religiosas onde ambos os lados se julgam serem detentores da posição justa, né? E, portanto, dignos de combater os seus inimigos, né? Então, esse é um tema muito delicado, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? É melhor a gente entender assim, realmente, que de uma maneira, o ensinamento profundo que se coloca aqui é que realmente o Dharma, enquanto as leis universais, enquanto o conceito ideal de justiça, né, ele se encontra realmente acima das nossas propensões mais egoístas e mesquinhas, né, que caminham geralmente na direção de busca por favorecimentos pessoais, como poder, riqueza, prazeres, conforto, né? De fato, o Dharma é uma instância que se coloca acima disso e que é a única possibilidade, né, de proteger as pessoas dos conflitos, dos choques, né, que vão existir quando as pessoas se movem simplesmente por busca de prazer, conforto, poder, riqueza, honra e todas essas coisas, né? É importante a gente extrair aqui o ensinamento universal, a lei universal, com todo cuidado para a gente não sair assim aplicando de uma maneira às vezes precipitada ou rasa, né?
apontando dedos no sentido de assim, ah, aquela pessoa foi injusta, aquela pessoa está errada, é melhor que ela morra, ou coisas do tipo, tá? Longe da gente ficar fazendo esse tipo de consideração. É importante a gente olhar para o ensinamento, até inclusive no caso aqui, né? Para nós, né, isso vale muito mais no sentido de como a gente se posiciona em relação à vida, do que a gente querer assim ficar fazendo conjecturas políticas e sociais assim a partir disso, né? A grande questão aqui é como que esse ensinamento ele cabe para nós, né? Para nossa vida. E não tanto para a gente assim pegar isso de uma maneira muito pronta, né? Superficial e ficar fazendo assim juízos a respeito em cima de personagens, né? Políticos, pessoas públicas ou coisas do tipo. Última questão, então, Patrícia. Oi. Então, o que eu estava pensando em todas essas conjecturas, né, iniciais do Arjuna, é a questão do medo do novo, né? Porque ele coloca que ele não sabia como ia ser a consequência, se ia ser melhor ele ganhar, perder. E aí ele fala muito das classes sociais, que é uma estrutura bem rígida, né, lá na Índia. E ele, que na época nem era Índia, né? Mas essas estruturas que a gente tem, do que a gente sabe, o que a gente conhece, para ir para o novo. Então, eu acho que o, todo o discurso dele foi em cima do medo. O medo do novo, o medo de mudar, o medo de também enfrentar aquilo tudo, como você já tinha falado, mas essa coisa do medo. Então, eu prefiro paralisar, porque o que que a gente faz perante o medo? Paralisa. Então, ele preferia ali não ter que enfrentar, porque ele não sabe a consequência. Então, isso fica. E o medo gera toda aquela. Quando a gente está com medo, a gente gera todas aquelas características, aquelas situações físicas, né? é, que ele teve, a gente tem. Então, isso ficou bem marcado, e é legal que vai começar o conhecimento espiritual agora, da gente ver como enfrentar o medo, que é uma como a gente fala, das razões do sofrimento, né? Que a gente vê no ensinamento do Yoga Sutra, né? O medo ali como uma das. Agora esqueci o nome, agora já me faltou o nome, mas ali é uma das questões do sofrimento humano, né? Não, eu lembrei disso, fiquei, quis Uhum. só marcar. Isso, no caso do Yoga Sutra, se chama Abhinivesha, né? E sim, ele estava bastante apegado àquelas referências daquela estrutura social, até mesmo porque essa estrutura social era a visão de Dharma que eles tinham, né? Então, a maneira como a sociedade se organizava e tudo mais. E aí, obviamente, que ele estava preocupado em ser ele o causador dessa desestruturação, né? Desse formato. Mas sim, né? Nós estamos sempre diante da angústia de fazermos escolhas. E a angústia de fazer uma escolha é porque, no fundo, a gente não tem como saber realmente, né, quais serão os resultados dessas escolhas. Isso nos traz angústia. Então, sim, isso faz parte ali da crise do Arjuna. Era klesha, né? Aqueles kleshas, Isso. ele está dentro de um dos kleshas, né, que a gente estuda, né? Ok, gente. Então é Tá. isso. Obrigado, Marcos. Tchau. Abraços, uma Tchau, boa tchau. semana para vocês. Até a próxima. Obrigada. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Obrigada. Tchau.